Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 10ª aula da disciplina Noções de Direito do Pré-ALMG do Aprobare, curso especialmente desenhado para que você saia na frente quando o edital da Assembleia for publicado, porque aqui e só aqui a gente conseguiu extrair, com base nos 2 últimos editais, aquelas disciplinas comuns à maioria dos cargos de nível técnico e superior, ok? Então, vamos continuar navegando pela Constituição do Estado, continuar navegando sobre o título da Constituição, que fala sobre o Poder Legislativo, e na aula de hoje e nas próximas 2 aulas, nós vamos nos dedicar à temática do processo legislativo estadual. Matéria não é importante, não. Importantíssima. Por quê? Porque o processo legislativo são as regras, definições, mandamentos da Constituição e do regimento interno da Assembleia que dizem respeito ao trâmite das diversas matérias que a Assembleia aprecia. E como a função precípua da Assembleia, do Poder Legislativo, é fazer leis, que são mandamentos gerais para toda a sociedade, o processo legislativo se torna importante porque é como a Assembleia faz as leis. E aqui, como existem questões relacionadas a quórum, de votação, iniciativa, o examinador gosta de pegar as diferenças e fazer você escorregar. Mas você não vai escorregar porque aqui a gente vai trazer de forma paulatina, tranquila e didática as espécies que existem nesse processo legislativo da Constituição do Estado. E como a gente vai dividir a aula em 3, as questões que a gente comenta serão tratadas no fim da 3ª aula. Por quê? Porque as questões não cobram todas as vezes um ponto específico. Cada alternativa traz um aspecto do processo legislativo. E não seria produtivo a gente fazer isso antes de esgotar aqui o tema proposto. Ok? Combinado? Animados? Bora conquistar o crachá. E uma forma de conquistar esse crachá é saber tudo sobre processo legislativo estadual, que está regulado entre os artigos 63 e 72 da Constituição do Estado. Só que a leitura seca da Constituição, às vezes, ela está clara, mas às vezes a gente lê pela primeira vez, não tem ideia do que está sendo dito. Regras esparsas, a gente vai ver que
entre esses artigos não está tudo tão organizado assim. Claro que o texto constitucional ele é bem organizado. Contudo, uma situação aqui ou ali, ela não está tão tranquila assim, ok? Então, o processo legislativo, diz o caput, a cabeça do artigo 63 da Constituição do Estado de Minas Gerais, compreende a elaboração de 1. Emenda à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas e 5. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar, ou seja, uma das espécies do processo legislativo aí, disporá sobre a elaboração, redação e a alteração e a consolidação das leis. Essa é a leitura do artigo 63, caput. E aqui já cabe uma observação. Sem você saber nada de nenhuma das espécies, o parágrafo único já diz assim: lei complementar disporá. Ah, então, professor, lei complementar só tem uma, viu? É sobre esse tema aí. Não me faz passar vergonha, não. Aqui não está falando que a lei complementar do inciso 2 é a lei complementar que o parágrafo único está relacionando, não. Em momento oportuno, nós vamos ver o que é lei complementar. E o parágrafo único diz que uma das leis complementares será sobre esse tema. Não está dizendo que a lei complementar do inciso 2 é exclusivamente a lei complementar que dispõe sobre redação, elaboração e alteração e consolidação das leis, não, viu? Muito cuidado. Por isso que eu até li no plural, a Assembleia faz emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e resoluções. Porque, como está no singular, poder-se-ia fazer esse raciocínio errado de que, a espécie 2, professor Matheus, é essa do parágrafo único. Não. Uma das leis complementares será com a temática de elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. Uma lei complementar tem o tema de falar sobre como as leis são elaboradas, redigidas, alteradas e consolidadas, ok? Hoje nós vamos adentrar e esgotar no inciso 1º, que é a emenda à Constituição, que é o processo legislativo mais delicado, e nós vamos ver por quê. Então, peguei o artigo 63, tirei todos os incisos e o parágrafo único e vamos focar hoje nessa aula na emenda à Constituição. Ah, professor, já está na plataforma as aulas 2 e 3, vou ver hoje de manhã, hoje... Não, não faça isso. Não faça isso. Não devore as aulas, deguste as aulas, ok? Essa definição é muito interessante, está no próprio site da Assembleia Legislativa, que é o termo utilizado para qualquer modificação feita no texto da Constituição Estadual. A emenda é originada de uma proposta de emenda à Constituição, PECs, tá? Que tramitam na Assembleia. Então, senhoras e senhores, existe um documento chamado Constituição do Estado, que você deve conhecer, porque você está lendo ele comigo nas últimas 10 aulas. Esse documento foi feito em 89 por uma Assembleia de Deputados convocadas especificamente para esse fim. Foi ali a manifestação do que os constitucionalistas chamam de poder constituinte originário, em que o Estado brasileiro, não só a União, mas os Estados federados, estavam passando por uma transformação importantíssima, que foi a Constituição de 88. Então, em 89, foi promulgada a Constituição do Estado de Minas Gerais. A emenda é uma alteração nesse documento chamado Constituição. Mas a emenda é o final de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que teve votos suficientemente favoráveis para, de uma proposta, se tornar uma emenda. E aqui cabe uma observação. O texto constitucional está lá. Vê a emenda e faz uma alteração nesse texto. O texto que ela altera é extirpado da Constituição. Não devemos ler a Constituição como texto e emendas.
sabemos que as emendas elas ficam anexadas no exemplar da Constituição Estadual. Mas o texto das emendas já é incorporado, já é alterado pela redação, na redação da Constituição vigente, ok? Não precisa ler a Constituição de 89 e ler as emendas, não. Você pode pegar uma Constituição atualizada e já entender que ela já está incorporando as modificações das emendas constitucionais que tramitaram de 89 até 2022. Ok? Ok? Nossa, professor, que informação básica. Mas o curso é de noções básicas mesmo e pode ter gente que não está entendendo isso. A Constituição, com a redação mais atual, que é a Constituição de Minas, ela já incorporou, já está com as emendas que tramitaram até o dia de hoje. Ok? Então, cuidado, primeiramente, para você não estar estudando com a Constituição desatualizada. A Constituição mais atualizada que tem está no site da Assembleia. E segundo, não pense que, embora anexada à Constituição estejam as emendas, o texto das emendas, dá-se nova redação ao artigo tal da Constituição. Esses mandamentos já estão incorporados no texto constitucional vigente. Ok? Ok. As características que nós vamos abordar aqui é a iniciativa, quem pode propor, o quórum, quantos votos sim, quantos votos favoráveis, as impossibilidades de votação de uma PEC e o rito, ritmo. Rito vem da palavra ritmo, como que é esse procedimento. Ok? Comecemos, então. A iniciativa é trazida no artigo 64. E são 3 incisos. E perceba, o inciso 1 não é uma iniciativa isolada. O inciso 2 é uma iniciativa isolada. E o inciso 3 não é uma iniciativa isolada. Senão, vejamos. Inciso 1. De, no mínimo, 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Um parlamentar não tem condições de apresentar uma emenda à Constituição sozinho. É uma iniciativa colegiada, porque se precisa de 1/3 dos 77, isto é, 26 parlamentares, são necessárias 26 assinaturas para que a emenda, a proposta de emenda à Constituição seja iniciada. Isso não vai acontecer, por exemplo, nas leis ordinárias, nas leis complementares. Perceba que é uma modificação tão delicada, porque modifica o texto da Constituição de 89, que um parlamentar não pode fazer sozinho. Ele precisa de outros 25 no mínimo. O professor apresentou 30, ótimo, só precisava de 26. Isso só demonstra que tem quórum, tem votação favorável para apresentar e já tem até um pouquinho ali de deputados que já manifestaram acordo quanto a essa proposta. Mas o que você precisa saber é que, no mínimo, 1/3 dos parlamentares precisa apoiar a ideia para a proposta se iniciar no Poder Legislativo. O inciso 2 já diz que o governador, sozinho, pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Ok? O governador sozinho pode apresentar uma emenda à Constituição. Uma proposta a uma emenda à Constituição. E nosso estado é dividido em municípios. Temos 853 municípios. E cada município tem o seu poder legislativo local, que é chamado de Câmara
de Vereadores. Se, no mínimo, 100 câmaras de vereadores manifestar-se por maioria e essa manifestação de 100 câmaras sobre determinado tema de proposta de emenda à Constituição aportarem na Assembleia Legislativa, poder-se-á inicializar o procedimento de proposta de emenda à Constituição. O que tem que saber aqui é colegiado, porque não só cada Câmara tem que ter a maioria, desde uma Câmara Municipal com 7 até câmaras com mais de 40. E, além da maioria na Câmara, tem que achar 100 câmaras, no mínimo, manifestando-se por uma alteração na Constituição do Estado de Minas Gerais. Ok? Beleza? Então, continuemos. Iniciativa está esgotado. Quórum. Eu rememoro, trago novamente a tabelinha que já foi apresentada em aulas anteriores, em que a gente discutiu quórum para instalação de uma reunião de parlamentares da Assembleia. E aqui é a quantidade de votos, sim, que uma proposição precisa ter para ser aprovada. Maioria simples, no caso dos projetos de resolução, de lei delegada, ou seja, maioria dos presentes. E para iniciar uma votação na Assembleia, 39 deputados precisam estar presentes, e se 39 já estão dando quórum de votação, um projeto de lei, um projeto de resolução, um projeto de lei delegada, com 20 votos, ele já pode ser aprovado, porque maioria simples quer dizer maioria dos presentes. Maioria absoluta é reservado para projetos de lei complementar e para derrubada de vetos do governador, e a gente vai ver em momento oportuno. Mas já perceba, então, que um projeto de lei complementar e um veto tem quórum diferenciado. A maioria absoluta da Assembleia precisa votar sim ou votar pela derrubada do veto. E o quórum mais robusto que a Assembleia Legislativa possui é o quórum qualificado de 3/5 para as propostas de emenda à Constituição. 3/5 de 77 são 48 deputados. Mas não pode confundir com os requisitos de número de parlamentares para se iniciar a proposta de emenda à Constituição, que é 1/3. 26, 1/3 já pode tramitar. Mas quantos votos sim uma proposta de emenda à Constituição necessita? 48 votos sim. Ok? Não confundir os quórums. Quórum qualificado de 3/5 é o quórum de votação, é o quórum de votos favoráveis àquela proposta de emenda à Constituição. Impossibilidade de votação. A Constituição, diz o parágrafo 2º do artigo 64, não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o Estado de Minas Gerais estiver sob intervenção federal. Vamos com tranquilidade. Se for declarado em todo o território nacional estado de sítio ou estado de defesa, que é uma decretação que tramita no âmbito federal, a Constituição do Estado de Minas Gerais não pode ser emendada. Beleza?
E se estiver ocorrendo uma intervenção federal, uma intervenção da União no Estado de Minas Gerais, a Constituição do Estado de Minas Gerais não pode ser emendada. Mas o artigo utilizado antes do verbete Estado foi o artigo definido o, não o artigo indefinido e isso tem total reflexo nas consequências. Por quê? Se o Estado do Rio Grande do Sul estiver sob intervenção federal, a Constituição do Estado de Minas Gerais poderá ser emendada? Sim, porque somente quando o Estado de Minas Gerais estiver sob intervenção, ou quando em todo o país estiver sob estado de defesa ou estado de sítio, é que a Constituição do Estado de Minas Gerais não pode ser emendada. Fica tranquilo quando estamos falando de estado de defesa e estado de sítio. Todo o território nacional está em estado de defesa ou estado de sítio, a Constituição do Estado de Minas Gerais não pode ser emendada. Por quê? Porque a Constituição assim diz. Mas, como ela falou também que quando o Estado de Minas Gerais, o Estado, estiver sob intervenção federal, aqui está restrito ao Estado de Minas Gerais, ok? Tranquilo? Ah, professor, o que é Estado de defesa e Estado de sítio? Não interessa agora. Você só precisa saber que são situações anômalas em que a União realiza limitações na organização, em alguns direitos. São situações graves que provocam a decretação de um estado de defesa e um estado de sítio. Ou seja, a União vai, se cumprir determinados requisitos, pode declarar que o Brasil inteiro está sob estado de defesa e estado de sítio. Se assim o fizer, a Constituição do Estado não pode ser emendada. E a intervenção federal também você não precisa saber o que é. Você só precisa saber que é uma intervenção da União sobre um estado específico. E se essa intervenção for no estado de Minas Gerais, neste momento não poderá ser emendada a Constituição do Estado. São institutos muito distantes da nossa realidade, porque não há registros disso, de que foi necessário decretar o estado de defesa, o estado de sítio, nem realizar intervenção federal. Nem mesmo aquela intervenção no Rio de Janeiro, que foi enviado exército para alguns aglomerados, não sei se vocês vão se lembrar, foi uma intervenção federal propriamente dita. Mas vamos deixar isso para um outro momento, porque se não interessa agora para a sua prova, a gente não vai conversar sobre isso, ok? Rito. Aí dividindo um quadrinho aqui, para a gente tentar tornar mais didático aqui. Mas a gente vai ler os parágrafos que falam sobre o rito, tá bom? Iniciativa, 1/3 dos membros da Assembleia, governador do Estado, sem câmaras municipais. Gosto de colocar assim, por quê? Uma forma de memorizar a iniciativa, colocando 1/3, pode-se fazer o seguinte gatilho mental. 1/3, porque são 3, não é isso? 3 hipóteses. 1/3 é a primeira, mas aí você já sabe que tem outras 2 hipóteses. A primeira é 1/3 de membros da Assembleia, mas tem outras 2, governador do Estado e 100 câmaras municipais, no mínimo, manifestando-se cada uma delas pela maioria. Já pode startar. Gente, daqui para frente, da iniciativa para frente, é só Assembleia. Não tem na proposta de emenda à Constituição participação de outros poderes, não. Porque a gente vai estudar, no caso das leis, o Instituto do Veto, que depois que a proposição é aprovada, envia-se para o governador do Estado e ele pode vetar ou não, total ou parcialmente. Esse veto é apreciado pela Assembleia, que pode derrubar, etc.
Mas esse raciocínio não existe na proposta de emenda à Constituição. É só lembrar, a emenda à Constituição, ela altera a Constituição. E a Constituição, em 89, quando foi promulgada, não teve participação, chancela, sanção de outro poder, não. Ela é promulgada pela própria Assembleia. Então, as emendas à Constituição são promulgadas também pela Assembleia. Elas tramitam aqui e não tem, vamos dizer assim, participação de outro poder apitando. Isso já caiu na prova da Assembleia, de outra Assembleia, em que se dizia que a emenda à Constituição, depois de aprovada pela Assembleia, ia para a sanção do governador, ia para a validação do presidente do Tribunal de Justiça. Não, esse raciocínio não existe. Depois da iniciativa, que há a possibilidade de participação de outros poderes, no caso, Poder Executivo Estadual e Poder Legislativo Municipal, daqui para frente é só a Assembleia que apita, viu? Toda questão que falar raciocínio diferente, você já pode eliminar. A votação, ela acontece em 2 turnos e em cada turno tem que ser obtido o quórum qualificado de 3/5. E entre esses turnos deve haver um interstício mínimo de 3 dias. É mínimo. E não é dia útil. No mínimo 3 dias. O interessante é que, você sabendo que tem interstício mínimo de 3 dias, você já entende que são 2 turnos. Porque só há logicidade em se exigir interstício mínimo de 3 dias se existem 2 turnos de votação. Ok? Isso é importante. E, vencida essa etapa de votação em 2 turnos, com maioria qualificada em cada um deles e interstício mínimo de 3 dias, a emenda à Constituição, com o respectivo número de ordem, é promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa. Não há promulgação por quem quer que seja que não seja a Assembleia, a mesa da Assembleia. Com o respectivo número de ordem, porque cada emenda ganha um número ao final. É muito comum isso. Isso aí teve alteração pela emenda 91, que acabou com o voto secreto. Isso foi alterado pela emenda 105, e por aí vai. Contudo, apesar da emenda ganhar um número, do texto dela vir no fim da Constituição, do exemplar, os ditames já foram incorporados no texto vigente. Ok? Então, vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 64. As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação infraconstitucional não se aplicam à competência para a apresentação da proposta de que trata esse artigo. Olha para você ver como é que, nesse ponto, eu entendo que a Constituição não foi didática. Por quê? Essa questão de iniciativa privativa está lá no artigo 66. Você está lendo o artigo 64, que fala de emenda à Constituição. E aí você já, sem fazer referência ao 66, o parágrafo 1º traz um ditame de iniciativa privativa. O estudante incauto ou o leitor incauto não vai entender nada, ou então vai entender errado. Vai criar uma regra maluca da cabeça. O que é? No artigo 66, ele traz temáticas que são reservadas privativamente à mesa da Assembleia, ao Tribunal de Justiça, ao governador do Estado. Ou seja, vai discutir na Assembleia uma lei que é de um assunto que a Constituição diz que é de iniciativa privativa do governador, o projeto tem que se iniciar pelo governador. Ok? Nós vamos ver isso a tempo e modo. Só para explicar esse parágrafo primeiro, para quando você for ler, você falar, não, entendi. Por exemplo,
O artigo 66 diz que é de iniciativa privativa do governador a lei que fixa e modifica os efetivos da Polícia Militar. Tá bom? Está dizendo, ó, quando for falar de efetivo da Polícia Militar, a matéria é de iniciativa do governador do Estado. Só que na Constituição, se na Constituição tivesse falando de efetivo, a iniciativa para propor uma emenda à Constituição não ficaria restrita ao governador. Por quê? Porque as regras de iniciativa pertinentes à legislação infraconstitucional não se aplicam quando o assunto for PEC. Pô, professor, você deu aí um exemplo ruim demais. Pois é. Mas é porque fixação de efetivo da Polícia Militar é muito claro que a iniciativa é do governador do Estado. A Constituição diz que é a iniciativa privativa do governador. Então, se, por exemplo, por um absurdo, alguns parlamentares, 26 parlamentares, quisessem propor uma emenda à Constituição que falasse, que levasse para o texto constitucional o efetivo da Polícia Militar, por exemplo, nós estamos falando de PEC, porque na Constituição não tem isso, propõe-se uma PEC para inserir o artigo 66B-A da Constituição. O efetivo da Polícia Militar será de tantos mil homens. Acompanha comigo o raciocínio. No caso de lei que fixa o efetivo da Polícia Militar, a iniciativa é privativa do governador. Mas quando se trata de alteração da Constituição, essa temática não fica restrita ao governador. Qualquer dos elencados no 64 como possíveis de inicializar o procedimento de uma proposta de emenda à Constituição poderia fazê-lo. É isso que está dizendo. As regras de iniciativa, que nós vamos ver lá na frente, que são temáticas de lei que são reservadas a determinados agentes políticos, não se aplicam quando o assunto for proposta de emenda à Constituição. É isso que está dizendo. Ok? Parágrafo 3º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos e considerada aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. Ok? Parágrafo 4º. A emenda à Constituição, com o respectivo número de ordem, será promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa. Lembra que eu falei que depois da iniciativa não tem outro poder apitando? Não há outro poder que promulga a emenda à Constituição? É a própria mesa. Em qual prazo? Aqui você tem o estudo completo. O regimento interno da Assembleia diz, do artigo 202, aprovada em redação final, a emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Assembleia no prazo de 5 dias úteis, enviada à publicação e anexada com o respectivo número de ordem ao texto da Constituição do Estado. O regimento interno da Assembleia nunca poderia dispor de maneira contrária ao que o texto constitucional diz. Por exemplo, falando que ela será promulgada por outro órgão que não a mesa da Assembleia. Contudo, ela pode regular a questão, dando, por exemplo, o prazo de 5 dias úteis, dando o mandamento de que
será anexada ao texto da Constituição. Mas lembre-se, anexada, mas os ditames dessa proposta já são incorporados naturalmente ao texto vigente, ok? Isso aqui é uma coisa importantíssima e demonstra, como eu tenho dito, que o estudo é paulatino e sequencial. Aqui, na leitura do parágrafo 5º, fica manifesto que o estudante tem que estar com os conhecimentos anteriores já solidificados. E vocês verão por quê. E é claro que eu vou fazer uma revisão aqui. As propostas de emenda à Constituição que forem rejeitadas, isto é, não obtiverem os votos suficientes para a aprovação, ou a vida por prejudicada, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Emenda rejeitada, como eu disse, não teve os votos, perdeu. A emenda à vida por prejudicada é um termo técnico, mas eu vou tentar traduzir aqui para você entender. Para que quando você lê, você vai, que coisa é essa? Que é o seguinte. Às vezes, alguém apresenta algum grupo de deputados apresenta uma proposta de emenda, por exemplo, e ela está tramitando, e alguma alteração que esse grupo de deputados propôs lá, com os 26 que assinaram, também está presente em uma outra emenda que veio depois, que foi protocolada depois. Se essa alteração foi votada e perdeu, por exemplo, essa outra emenda, ela perde, ela é prejudicada. Vem uma proposta inicial que é mudar 5 artigos na Constituição. E dentre esses artigos, dá a nova redação, o artigo 45, redação X. Está tramitando essa emenda. Vem uma outra protocolada depois. Uma explicação grosseira, viu, gente? Que está modificando outros artigos. Só que está modificando 5 artigos também. Mas um desses é o mesmo da PEC anterior, com o mesmo teor X. Quando a primeira for votada e perdeu, foi rejeitada, essa PEC, nesse dispositivo, ela está prejudicada, porque ela continha, por exemplo, o mesmo teor. Uma explicação grosseira, porque aqui, nesse momento, você não precisa saber das regras de prejudicialidade. Você só precisa entender a lógica. E para te ajudar a decorar. A emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser reapresentada. Ok? Se o cargo que você escolher na publicação te trouxer no edital os requisitos de prejudicialidade de lei, de projetos de lei, de projetos de emenda à Constituição, aí você vai entender direitinho o que é isso. Eu só estou te dando um exemplo para você entender a lógica do que é uma prejudicial, o que é uma emenda que foi a vida por prejudicada. Foi prejudicada a própria votação dessa segunda emenda. Por quê? Porque na votação de uma outra, esse verbete, essa nova redação, essa nova proposta foi votada, perdeu, então já prejudica a votação de uma lá na frente. Grosso modo é isso. Então tá, perdeu, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Aqui você já tem que saber a diferença de sessão legislativa e legislatura, não é mesmo? Que dentro de uma legislatura existem 4 sessões legislativas.
Eu até fiz uma dica, publiquei uma linha do tempo para tentar fazer com que você utilize a sua memória fotográfica para entender que legislatura dura 4 anos e é composta por 4 sessões legislativas que começam dia 1º de fevereiro, suspendem em 18 de julho, recomeçam em 1º de agosto e finalizam em 20 de dezembro. Tem até vídeo explicando como memorizar isso, porque isso tem que memorizar, isso vai cair. É lógico que vai cair. Vem o regimento interno da Assembleia e não só reproduz o texto constitucional, como também traz um regramento extra. Então vamos lá, artigo 203 do regimento interno. A matéria constante em proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa ordinária, nem em período de convocação extraordinária da Assembleia Legislativa. Quem chegou até aqui já sabe que a sessão ordinária começa nessas datas, que você tem que decorar, e nos períodos compreendidos fora, ou seja, mês de janeiro, entre 19 de julho até o fim de julho, ou seja, na segunda quinzena de julho, e depois do dia 20 de dezembro, a Assembleia, desde que respeitado um procedimento, pode ser convocada para uma sessão extraordinária. O que o regimento interno da Assembleia está dizendo? Não pode reapresentar matéria de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada em convocação extraordinária. É isso que está dizendo. Simples. Se você estudou paulatinamente, você chegou até aqui já entendendo isso. Ah, professor, vou acabar essa aula aqui de processo legislativo, já vou devorar a aula 2. Não faça isso. Um assunto denso como esse, ele necessita de maturação, necessita de revisão. Entende? São muitas regras. Nós vamos dissecar na aula 2 lei complementar, lei ordinária, veto. E na aula 3, leis delegadas, resoluções e outras características do processo legislativo. Então, vá com calma, vá tranquilo. Hoje, você precisa aprender e elaborar a pérola. Lembra a pérola, gente? Vocês estão fazendo, né? Divide a iniciativa, desenhe os turnos, escreva que após a iniciativa, após a fase da iniciativa, para frente é só a Assembleia que apita. Ela vota e ela promulga. Ok? Escreva as impossibilidades de promulgação de emenda, de tramitação, estado de defesa, estado de sítio, ou quando o Estado de Minas Gerais estiver sob intervenção federal. Ok? Senhoras e senhores, vou ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Bora conquistar o crachá e bons estudos. Qualquer dúvida, o e-mail que está lá no mural do aluno, você redige uma dúvida que eu respondo para você. Ok? Um abraço.